Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje vamos estar analisando e refutando as argumentações que se encontram no vídeo pela internet que tem por título Pergunta aos Calvinistas, usando Marcos capítulo 8, versículo 34 a 36. A pergunta quem faz é uma pessoa que se chama Harry, ok? Então, esse jovem, né, que tem aquela barba lá do X-Men, ele faz uma pergunta embasado no Evangelho de Marcos. Eu gostaria de ler aqui, primeiramente, né, um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas com os quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo diz que iriam levantar pessoas, que iam levantar fortalezas de dúvidas nos corações humanos, mas as armas que nós lutamos, nós cristãos verdadeiros lutamos, são armas poderosas em Deus para destruir estas fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ok? Então, existe já uma vitória absoluta e completa quando nós nos enquadramos na palavra de Deus, ok? O versículo usado, né, a passagem usada pelo Sr. Harry, está em Mateus capítulo 8, né, Marcos capítulo 8, verso 34 a 36, que eu vou ler para vocês. Então ele, no caso Jesus, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, então, nós vemos aqui Jesus Cristo apresentando, né, um texto evangelístico, ok? Um texto evangelístico, e parece-me que o Sr. Harry, ele quer, através da sua pergunta, né, dizer quem pode perder a alma. Então, embasado em Marcos capítulo 8, verso 34 e 36, ele quer dar um checkmate, né, nos cristãos monergistas, dizendo, olha, vocês não têm respostas, né? Eu quero dizer que a Bíblia, ela realmente é projetada por Deus para que todo aquele que se levanta contra as Escrituras, ela venha a ter respostas e respostas eficientes, ok? Então, o Sr. Harry, ele tem aí vários seguidores no seu canal, né? Evangelho Underground. Inclusive, ele deixou um comentário no vídeo do senhor pastor Elias Soares, né? Onde ele diz que gostou muito de fazer perguntas aos calvinistas, né? Ele foi inspirado pelo pastor Elias Soares a fazer perguntas. Olha, gostei da ideia, vou fazer perguntas também. Então está aí a pergunta dele, né? Quem pode perder a alma, né? Ele está dizendo, em outras palavras, quem pode perder salvação, né? É isso que ele está querendo transmitir na sua ideia, no seu raciocínio. Bem, o Sr. Harry, até onde eu sei, ele faz vídeos também tentando refutar o pastor Elias Soares concernente à imortalidade da alma, ok? Então ele não crê na imortalidade da alma, até onde eu sei, ele não crê na doutrina bíblica da Trindade, ok? E está aí fazendo seus estudos bíblicos, disseminando, né, os seus ensinos. E eu quero deixar até para você, povo evangélico, povo cristão, um alerta, né? Existem muitas pessoas que estão distribuindo aí
cursos teológicos, né, cursos bíblicos pela internet, mas não creem na ortodoxia bíblica, né, não creem nas matrizes do Evangelho de Cristo Jesus. Né? Eu não conheço a vida desse rapaz, eu simplesmente acredito que ele é mais um desigrejado, né? Afinal de contas, ele diz que tem que sair do sistema religioso, você não pode estar afiliado a nenhuma denominação, do ponto de vista dele, contrariando, né, a palavra de Deus que nos mostra que devemos sim congregar, sim. Né? Hebreus 10 e 25, devemos congregar. As igrejas têm falhas, as igrejas têm erros, as igrejas têm homens pecadores como você, Harry, e como eu, ok? E se nós fôssemos perfeitos, existiriam igrejas perfeitas, o que não pode acontecer, porque igreja perfeita é só no céu, ok? Fazemos parte da igreja invisível, tá? E o sistema religioso do qual ele fala é algo muito perigoso, dizer que a igreja é um lugar perigoso, né? É verdade que existe homens que erram, pastores que erram, ministros que erram, obreiros que erram, pessoas que vão te decepcionar, é verdade. Todavia, não é verdade de que nós devemos ficar andando por nós mesmos, né? Interpretando a Bíblia ao nosso bel prazer e por aí vai. Ok? Então, essa pergunta que ele faz, né? Quem pode perder a alma? Né? Jesus, ele disse aqui, olha, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Harry deixa um comentário no vídeo, né? Uma pergunta que deve ser respondida, ok? Devemos observar também de que há erros graves de interpretação bíblica neste comentário do Sr. Harry e tantos outros que ele faz, ok? Ele tenta diagnosticar a teologia reformada e comete erros de interpretação bíblica em seu vídeo. Né? As primeiras regras de hermenêutica, se ele sabe que é hermenêutica, né? Talvez ele não tenha lido nenhum livro de hermenêutica, mas livros de hermenêutica são regras de interpretação bíblica. E temos que observar na hermenêutica a observação, a interpretação e a aplicação do texto. Isso são regras de hermenêutica, ok? Então, na observação, o texto ele deve ser feito de uma maneira acurada. O texto tem que ser lido, relido e observar o que ele quer passar para nós. Essa é uma observação. Na interpretação, diz as regras da hermenêutica, da boa e correta interpretação da Bíblia, deve ser observado o que acontece na história, o que está envolvido na cultura da época. Essas coisas têm que ser levado com seriedade, ok? E na aplicação, a hermenêutica ela deve ser observada como aplicar aquela passagem para os nossos dias, usando, logicamente, as escrituras sagradas, ok? Então, o primeiro detalhe que eu observo no vídeo do Sr. Harry, neste vídeo, é que a pergunta que ele faz é uma pergunta, uma tentativa de encurralar os oponentes que são cristãos monergistas. Né? Ele está incumbido disso. Né? Então, primeiro, a pessoa ela precisa conhecer o texto bíblico para não falar bobagens, ok? E temos que aprender a nos expressar quando falamos ao público. Porque lá do outro lado do vídeo, existem pessoas que estudam, pessoas que se dedicam e pessoas que são cristãs de verdade, ok? E a impressão que é passado neste vídeo do Sr. Harry é que ele desconhece o texto, pois a sua pergunta ela é totalmente inadequada. Se ele se propõe a fazer vídeos e se o intento da pergunta que ele faz é envergonhar os cristãos monergistas, né, como são chamados pelos opositores calvinistas, e dizer que nós não temos respostas, né, ou se ele faz perguntas e desconhece o texto, né, isto vai além do absurdo, ok? Mas se ele conhece o texto bíblico e está usando de má fé, sinceramente, eu não sei o que é pior. Afinal, se eu não tenho domínio, certo, de um assunto, eu não devo me meter nele de forma nenhuma. Ele diz que foi calvinista,
mas tem que ver que tipo de calvinista que ele foi, né? Porque existe calvinistas, monergistas, que realmente interpretam corretamente a teologia reformada, e existe hipercalvinistas, por exemplo. Então, tem que ver que tipo de calvinismo e que tipo de literatura que ele leu e que tipo de calvinismo ele acha que ele era. Tem esse detalhe aí também, ok? Então, quando o Harry afirma que dentro do monergismo os eleitos já nascem salvos, ele erra grandemente, tá bom? Ele, se foi calvinista, ele foi ensinado erroneamente. Porque o evangelho monergístico não ensina que a pessoa nasce salva. Se isso fosse uma realidade, Jesus jamais teria dito a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se a pessoa já nasce salva, por que é necessário, então, nascer de novo? Isso está claro no Evangelho de João, capítulo 3, verso de 1 a 5. Se o Harry se dispusesse a ler a Bíblia, de fato, ele perceberia que qualquer pessoa, ou mesmo o eleito, não nasce, ele nasce não salvo, ok? Ele precisa ter um novo nascimento, pois, afinal de contas, ninguém nasce salvo. Ele se equivoca completamente. Seria bom ele deixar um pouco do seu rap evangélico, né? Que ele gosta tanto, e se dedicar mais à Bíblia. Ok? Ele, então, começa errando, tá? Que a teologia reformada ensina. Pois não existe teólogo reformado que ensine que o homem nasce salvo. Afinal, todos nascem perdidos, conforme a palavra de Deus que eu vou mostrar para vocês aqui. Confira na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Efésios de 1 a 3 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Ok? O texto é bem claro da Bíblia Sagrada, que diz que ninguém nasce salvo. Éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Então, quando o Sr. Harry diz que o calvinismo é um ensino luciferiano, ele precisaria entender muito melhor, certo, o que é teologia reformada, antes de fazer os seus vídeos que ele faz pela internet, aí dizendo que se trata de uma doutrina luciferiana. Ok? João 3:36. Quem não tem o Filho, a ira permanece sobre ele. É o que diz a Bíblia Sagrada. João 3:36. Nunca que um cristão monergista ensina ou ensinou que o eleito nasce salvo. Isto é uma bobagem dos opositores. E isto revela que ele não tem conhecimento de calvinismo, nem monergismo, nem teologia reformada, né? E não é balizado nessas áreas, assim como muitos opositores que eu já refutei aqui pelo meu canal na internet. O cristão monergista, ele não pensa, ele afirma que todos nascem perdidos, conforme Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. O teólogo calvinista diz isso em suas sistemáticas, pode pegar qualquer teologia sistemática, pode pegar qualquer livro, certo? De uma pessoa conceituada, tá? Que você nunca vai encontrar que uma pessoa ela já nasce salva, certo? Até mesmo o eleito, ele precisa, no tempo, nascer de novo, certo? E no tempo ele é despertado. Quando nós vemos o Evangelho, né, conforme escreveu São João, capítulo 1, verso 11 e 13, olha só o que está escrito no Evangelho de João. Palavra de Deus. Tá? Isso não é calvinismo, isso não é arminianismo, isso é a palavra de Deus.
João capítulo 1, verso 11. Ele veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, pela sua vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A pessoa, ela precisa nascer de Deus. Nunca que uma pessoa nasce salva. Ok? Desta forma, Harry revela praticamente a sua ignorância com relação aos textos sagrados e a sua ignorância concernente o que é calvinismo, teologia reformada. Ok? Se por outra forma, né, ele conhece o texto que ele está lá lendo, né, mas está usando de má fé, ele não deveria usar essa atitude, porque essa não é a atitude de um cristão verdadeiro e autêntico, de um biblista, certo? Uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente, seu evangelho, jamais faz esse tipo de coisa. Ou realmente ele conhece o texto, ou ele conhece o texto e está usando de má fé. Nas duas situações, ele encontra-se numa saia justa e deixa ele em uma situação comprometedora. Ok? Pois o texto não está falando de uma perda de salvação já possuída. Isso é evidente. Porque esse texto é um texto evangelístico. O que está escrito no verso aqui? 34. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um texto, então, convocativo, evangelístico, não tem nada a ver com perda de salvação. Ok? Jesus chama os seus discípulos e ensina eles a evangelizar, convoca a multidão. Então, quando o Sr. Harry faz a sua afirmativa, quem pode perder a salvação? O texto não está falando de uma salvação adquirida. Ok? Olha só, verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvar-se-á. Ou vai salvar a sua vida. O texto, então, não está falando de perda de salvação, senhores. Verso 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual é a lição que está aqui? A alma aqui no texto significa o quê? Vida. Mas por acaso é uma salvação que ele já tem, que essa pessoa já tem? Não, logicamente que não. Nós temos nos versículos anteriores, né, onde Jesus ele faz um contraste entre a pessoa aderindo ao mundo e a pessoa tomando a sua cruz. No verso 36, que aproveitar o homem ganhar o mundo. Ou seja, como parafraseando, Jesus estaria dizendo assim, olha, que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isto não quer dizer que a pessoa já tenha salvação. É lógico, é evidente isso daí. Né? Verso 36, está bem clara essa questão. Né? O que adianta você ter uma enorme fortuna e tudo que você tem neste mundo tem a oferecer e não entrar na vida eterna. Isso não quer dizer que você vai perder, pois a pessoa ainda não tem. Aqui não está se falando aqui está se falando o texto de um processo evangelístico. Ok? Então, quando uma pessoa tem outros valores em seu coração, é porque esta pessoa não foi regenerada. É disso que o texto está falando. Ok? Então, se percebe que o Sr. Harry não conhece o texto, pois o texto não está falando de perda de salvação, mas perder a condição de entrar na vida eterna. Ok? Existe, olha, qualquer estudante de Bíblia, de teologia básica, consegue ver o texto e ver isso. Isso é evidente. Né? Existem versículos que apresentam pessoas que já foram salvas, o que é diferente. Textos que provam que certas pessoas não querem os prazeres deste mundo. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse raciocínio, tá? E mostrar o que verdadeiramente o texto quer passar. E que essa pergunta é totalmente indevida. Ela não tem realmente nenhuma sustentação teológica, essa pergunta que ele quer fazer aos monergistas. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique na paz e Deus abençoe.